tivemos hoje alguns momentos constrangedores no evento que aconteceu na sede da CBF, da Federação Brasileira de Treinadores. E aí estiveram lá vários treinadores, o Wagner Mancini, que é o presidente, inclusive, da federação, Zé Mário, né, o Hélio dos Anjos, muita gente, Geninho. E eis que 2 treinadores aí, já meio conhecidos do futebol brasileiro, conhecidos pelas polêmicas, né, mais uma vez criaram polêmica. Vamos ver os vídeos aí do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão. Não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando, é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Aí foi Oswaldo de Oliveira. Mas também teve o ex-goleiro, grandíssimo goleiro, inclusive, de Corinthians, de Palmeiras, de Seleção Brasileira, ex-treinador, inclusive, do Atlético, Emerson Leão. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Obrigado. Ok? Obrigado, Leão. Aí, ó, o Leão, inclusive, encerrou aí a participação dele, falou o nome de todo mundo, Zé Mário, Wagner Mancini, boa sorte. Aí olhou pro Ancelotti e falou, boa sorte pra você também. E aí, Lélio Gustavo, gostou? Claro. E esse é o Emerson Leão que a gente sempre conheceu. Não manda recado, não. Fala na cara. Fala na cara. E você tá cansado de saber. Você foi setorista do Atlético quando ele era o técnico. E por treinadores como o Emerson Leão, que esqueceram de se atualizar, outros técnicos, estrangeiros principalmente, começaram a ser procurados. Não foram os técnicos que invadiram, como o Leão falou aqui, foram os próprios clubes que se cansaram da mesmice dos treinadores brasileiros e buscaram oportunidades lá fora. E foi assim com a seleção brasileira também. É lógico que os técnicos brasileiros como o Leão, como o Oswaldo, podem talvez se sentir ofendidos com a presença de treinadores estrangeiros, mas eles se sentem assim porque são técnicos profissionais melhores que eles que estão aqui, merecidamente. E acho que eles tinham que aprender muito com o Ancelotti, inclusive, que no próprio discurso no mesmo evento disse, e foi muito claro que se reunirem ali os técnicos brasileiros era bom para eles começarem a se desenvolver mais, porque nas próprias palavras do Ancelotti, lá fora ninguém liga, não disse ninguém liga, mas o treinador disse que o treinador brasileiro não é muito bem visto lá na Europa, justamente porque muitos dos que estavam aqui se esqueceram de se atualizar e o Leão é um deles, inclusive. Então achei até um pouco deselegante do Leão falar isso ali com o Ancelotti, que foi muito cordial também, mandou um obrigado ali e seguiu o jogo. Ô, Rafa Nobre... Agora, só um negócio, que falou que todos estão aqui são melhores, que até Luxemburgo, Filipão. Qual técnico campeão do mundo que está aqui no Brasil, por seleções? Nenhum, né? Nenhum. E não mas tem nenhum... melhores diferente de maiores. Olha, você pode achar, eu prefiro muito mais o Abel, por exemplo, ao Filipão. Beleza, mas o Filipão que foi lá ensinar o povo dele a trabalhar. O melhor resultado numa Copa do Mundo por Portugal do Filipão. Sim. E o Filipão outro, é maior do que ele. E o outro... Então pronto, e o outro melhor resultado de Portugal é com outro brasileiro.
mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe, mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Não queria me alongar muito, mas não tinha jeito. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Deixa eu ler, eu só queria dizer que eu me senti, como brasileiro, envergonhado no que aconteceu na CBF hoje. Acho que todos nós aqui, né? Muito. Sim, é envergonhado pela falta de educação do Leão e do Oswaldo. Por tratarem um cara... Tá aqui os títulos dele, ó. 1, 2, 3, 5 Champions. Eu acho que vocês fizeram com o Ancelotti hoje, se eu fosse ele, pela grana que esse cara tem, pelo nome que ele tem, que ele é o maior treinador de todos os tempos. Não é que ele é o maior treinador hoje. Não, se juntar todos os treinadores do mundo, não chega aos pés do Ancelotti. E nós conseguimos trazer o maior treinador do mundo para a seleção brasileira num dos momentos mais tristes do futebol, que foi Rogério Caboclo, que saiu, Edinaldo, que entrou, e Edinaldo, que saiu pelas portas do fundo. E a gente trouxe o maior treinador. Se vocês tivessem feito isso, com um treinador pito pequeno, sabe? Treinadorzinho Zé Ruela, que nunca ganhou nada e que veio aqui roubar, como muitos treinadores vêm de fora para fazer isso. Mas aqui a gente tem um treinador que é o concurso, que é só um. É só um. É o Abel Ferreira. E o Jorge Jesus, que já foi embora. Do restante, é tudo meia colher. Para não dizer que são péssimos dos péssimos. E vocês fizeram uma coisa tão ridícula pro mundo todo, que esse cara não deveria passar a vergonha que ele passou e o constrangimento de ser o Carlos Ancelotti e ex-jogador de futebol. O que esse Oswaldo fez e o Leão fez, gente, é vergonhoso. É o que eu penso.